Comecei de novo, vamos ver as pessoas entrando. Agora a Nery solicita. Aí, pronto. Será que agora tá melhor? Agora tá ótimo. Agora eu tô ouvindo bem. Tá me Pronto. ouvindo bem? Tô lhe ouvindo ótimo, tô Ah, lhe que vendo legal. bem. Que ótimo. Eu não sei por que eu Saudade, deixei tanto. vontade de te Eu abraçar, não sei Nery, por te que dar um eu abraço fiquei tanto. apertado. Eu não sei por que eu fiquei tanto tempo sem lhe ver. Pois é. E a Conquista, eu vi a Salvador e a gente não se encontrou, já tem um bom Pois tempo. é. Precisamos nos ver mais, Com falar certeza. Como é que mais. tá você? Eu estou envelhecendo. Quem não está? Mas depois dos 70, a gente envelhece mais rápido, eu acho. É, o corpo envelhece mais rápido. Eu outro dia li um texto de Paulo Freire, e quando ele já tinha, acho que mais de 75, eu fiz agora, 76, fazer 50 anos de formado, você imagina, né? Eu, quando via a pessoa que tinha 50 anos de formado, eu dizia, não é possível. Agora sou eu, que estou no grupo dos 50 anos, este ano agora, em dezembro. Então, Paulo Freire dizia que o grande problema dele era o conflito, a luta entre o corpo e o espírito dele. O corpo não responde mais, essa é que é a questão. A gente quer trabalhar mais, quer inventar coisas, mas esquece nomes, esquece as datas, é, o corpo fica cansado. Então é isso, eu acho que ele tinha razão. Eu tenho vivido isso assim, há uma luta entre aspas, há uma defasagem, há um distanciamento Uhum, entre a alma e o corpo. E eu estou uhum. vivendo isso com 76. Então eu tenho olhado assim e dito, faltam 4 anos para fazer 80. 80 anos é um tempo longo. E aí eu olho para trás e digo, mas parece que tudo foi ontem. Parece que foi ontem que você estava trabalhando aqui na nossa casa do Horto. Parece que foi ontem que você se formou. Parece que foi ontem que meus filhos nasceram. Parece que foi ontem que eu fiz medicina. Enfim, e aí vai voltando. E engraçado é que nesses últimos 2 dias eu voltei muito a esse tempo conquistense. Eu falei com o Wellington, meu Que colega, bom, que é que bom. pediatra, depois que você me deu o telefone dele, que eu tinha perdido, mas antes eu tenho falado muito com uma pessoa que é filho de um amigo meu de Conquista, que é o Léo Prates. Ele é filho de Alfredo Prates, que foi um dos meus melhores amigos de infância e adolescência. Então, eu tenho voltado à Conquista. E aí, eu ontem estava pensando na praça, que hoje é Praça das Rosas, e antes era Praça da Matriz, onde nós passávamos boa parte da nossa tarde e dos nossos começos de noite conversando, meu Deus, durante horas eu não sei mais sobre o que, mas eu sei que a gente conversava e não acabava. Então, eu estou assim, com o corpo perdendo competência, mas a alma continua viajando por aí. É isso. Uma mente muito É produtiva, assim né? que eu estou. Hein? Uma mente bem produtiva, como sempre. Eu inventei umas coisas agora, né? Quer dizer, eu tenho feito uns vídeos, eu inventei. Você sabe que eu tenho muita dificuldade de escrever. Eu Uhum. tenho facilidade de falar, mas de escrever. Mas tem um problema. Quando eu ouço o que eu falei, eu odeio. Eu digo, como é que pode as pessoas ouvirem isso? Como é que eu pude dizer isso? Como é que eu pude pensar? Então eu fico desesperado. Então eu decidi há muito tempo que eu não ouço o que eu digo, né? Então esse é um Ótimo. problema. Então eu não retorno as coisas que eu digo. E não escrevo.
Mas aí eu resolvi aceitar o desafio que uns amigos me fizeram e criei esse canal no YouTube que é Conversando com Nery. E aí eu faço um pequeno vídeo de 4 minutos no máximo, toda semana. E tem enrolado, o pessoal tem me dito, olha, a gente usa para dar aula, para isso, para aquilo, aquilo outro. Bom, eu também não olho muito, deixa lá. E aí eu Eu acho que eu assisti estou todos. fazendo. Eu acho que. Mas agora você vai gostar de outra coisa. Eu, a partir Hum. dessa próxima segunda-feira, eu vou mudar o rumo, porque eu acho que eu fiquei meio vazio, sabe? Assim, essa semana, o que que eu vou gravar? Eu não sou comentarista do cotidiano, não sou Uhum. comentarista político. Eu acho que eu falei quase tudo que eu queria relacionado com essa clínica dos psicoativos, clínica que cuida das pessoas usuárias de drogas. Uhum. Porque eu não trabalho com drogas, eu trabalho com pessoas que usam drogas. Então, eu tenho dito, a droga não me interessa são as pessoas. E aí eu acho que eu falei tudo que eu queria e fiquei sem saber o que fazer. E ontem eu tomei uma decisão. Eu vou contar a minha história, e eu estou preocupado, porque muita gente vai dizer, mas que narcisista, agora só fala dele, mas eu vou contar a minha história desde quando eu saí de Conquista e vim para Salvador, fiz medicina, eu vou contar a minha história, mas o eixo vai ser o trabalho. Eu não vou contar a minha história pessoal, afetiva, as dores que eu sofri, eu não vou. Mas eu vou tomar a linha do trabalho. Então Uhum. você vai ver que a partir de segunda-feira eu vou propor uma coisa que eu chamei Histórias em 5 minutos. Ah, que Então legal. eu tenho que contar um pedaço da minha história, todo em 5 minutos. Então você imagina que eu tenho que começar e terminar em 5 minutos um pedaço da minha história. Eu não sei como vai ser, mas a partir de segunda-feira vai ser assim, pedacinhos da minha história. E aí eu vou fazer isso até chegar aos dias atuais. Quando chegar aos dias atuais, aí eu vejo o que eu faço. Mas você vai ver que vai mudar um pouco. É E o Wellington possível que eu Borba faça. tá assistindo, viu? Tô mandando um beijo aqui. Foi ele aqui, o Wellington. O Wellington manda um abraço. Nós conversamos muito, Que porque bom, foi o Wellington. Wellington, Alfredo Praz, José Marcelino Rosa e Silva, que é o filho da professora Maria Angélica, está Sim. viva até hoje, 103 anos. Foi minha primeira professora e primeira professora de Wellington também. A escola dela ficava perto da minha casa, ali na 7 de setembro. Então, tinha mais Evaldo Borba também, que era um colega, e um que. Tínhamos um colega que faleceu e que nos deixou uma saudade imensa, que era Luciano Bastos, que é também conquistense, e nós fazíamos um grupo, que era esse tal do grupo, que no final da tarde tomava banho e ia conversar ali perto de um zoológico, um mini zoológico, que não existe mais, que tinha na Praça da Matriz, e nós conversávamos a tarde toda, quando possível, e às vezes à noite também, até 9 horas, que era muito tarde. E foram anos assim, às vezes eu penso, meu Deus, o que será que a gente conversava? Mas quando eu vejo Beatriz, com 15 anos, conversar durante 3 horas com as colegas, eu disse, é uma mágica da adolescência de falar coisa nenhuma durante muito tempo, mas com certeza é uma coisa nenhuma que interessa, que importa muito, e certamente é o que nos forma. Eu acho isso. Foi muito bom, muito bom. Eu gosto Nery, muito de Wellington. eu Hum, contei uma história que eu acho que você não ouviu, que eu, quando estava fazendo medicina legal, resolvi desistir hum, de medicina. Acho que você não ouviu essa parte, não. Te procurei, você não deve lembrar. Eu te ah, procurei revoltada, porque era medicina legal dividida, psiquiatria forense isso. e medicina legal, né? E a gente ficava Eu no dava parte de Nina, psiquiatria forense. Isso, isso. A gente ficava uma parte no Nina e uma parte lá no CETAD. isso. E aí, um dia que eu fui para o Nina, a primeira aula prática era a autópsia de uma criança de 9 anos. E Aí é eu duro, né? travei na porta e disse, não entro aqui de jeito nenhum. Eu vou me embora, eu não quero medicina, eu não quero isso. E aí eu corri e fui para o CETAD e te chamei e disse, professor, eu vou largar a medicina. Eu não quero mais, eu vou desistir, porque eu não vou ter coragem, então eu vou perder a matéria.
E você me encaminhou para fazer terapia. E aí, Essa você é me deu o boa. nome de Aurélio na época, eu fui para Aurélio, fiquei um Aurélio Souza. tempão. Isso, eu fiquei um tempão com É, a Aurélio. E foi a partir daí que eu fiquei no CETAD. Aí depois começou o Alô Drogas, né? Tinha um isso. telefone, eu não lembro nem se era esse o nome. Legal, muito bom. Isso acontece de vez em quando. Eu me aposentei em 2013, tem 7 anos, ó, também parece que foi ontem que eu me aposentei. Eu fiquei no CETAD 28 anos, né? E lá na Faculdade de Medicina, 35. Foi muito interessante porque durante 20 anos eu fiz isso que você acabou de dizer, a psiquiatria forense. Mas eu não me interessava pela psiquiatria forense sensu estrito. Eu me interessava pelas pessoas que apresentavam transtorno mental, cometiam um delito e iam para o manicômio judiciário, que hoje chama Casa de Custódia e Tratamento. E eu não sei se você se lembra, a minha discussão era o sentido do manicômio, por que aquela casa totalitária, por que a gente coloca a loucura tão distante de nós, como se lá estão os loucos e aqui estão os sadios, quando na verdade não é assim, não é? Então, durante 20 anos, eu torturei os estudantes de medicina, levando-os para a casa de custódia e tratamento, com aquele cheiro de louco, porque o manicômio tem cheiro de loucura. A loucura tem cheiro, hein? Lá pelo menos tem cheiro. Aquelas roupas iguais, aquelas pessoas abandonadas à própria sorte. E eu trazia isso para a sala e discutia qual é o sentido disso e chamava a atenção dos estudantes para o suposto aspecto de saúde. Eu digo suposto porque não tem como fazer saúde no manicômio judiciário. Ali é um lugar simplesmente, aspas, no simplesmente, de afastar o louco e, sobretudo, o louco que cometeu um delito. Então ele é duplamente estigmatizado ou triplamente estigmatizado. É louco, cometeu um delito e essa pessoa está sob a guarda da justiça. Então é um lugar onde a morte predomina. A morte física, a morte social, a morte psíquica. Então eu discutia muito isso durante 20 anos. Até que em 2000, a professora Maria Tereza Pacheco, que você se lembra, me disse, olha, eu vou me aposentar e você vai cuidar agora de ética médica. Eu disse, mas aí não vai dar para fazer psiquiatria forense e ética médica. Não, cuida da ética médica. Eu disse, o que será da psiquiatria forense? Eu digo, não. Ela disse, não sei. E eu fui para a ética médica. E curioso é que a ética médica eram só 2 horas. Ela dava 2 aulas, você se lembra? Segredo médico e dava outra aula que eu não me lembro aqui agora. Ela dava 2 aulas. Bom, e aí a primeira coisa que eu fiz, eu disse, vamos transformar isso em 45 horas, 3 créditos. E aí eu inventei que cada capítulo do Código de Ética Médica, que ninguém lia naquela época, não sei se lê hoje, mas naquela época ninguém lia, 2000, os estudantes não liam o Código de Ética Médica, pelo menos para saber o que pode e o que não podia fazer. Aí eu coloquei um filósofo patrono de cada capítulo do Código. Eram 15 capítulos. E aí foi ótimo que nós passamos a fazer dramatizações, música, foi extraordinário. E nós fizemos isso até 2007. Em 2007 teve uma reforma do currículo e eu propus que aquilo que era ética médica, deontologia e disseologia, 45 horas, se tornasse num eixo transversal. E aí hoje não existe mais a disciplina ética médica, existe um eixo ético-humanístico que dura 6 anos. Os estudantes sabem coisas no primeiro semestre e vai até o último, com muitas dificuldades para os 2 últimos anos, que é o internato, mas os primeiros 4 anos são muito interessantes. A gente discute início da vida, o corpo, a morte, relação médico-paciente, e aí nós trazemos coisas da atualidade, e aí eu fiquei nisso de 2007 até 2013, foi pouco tempo, e aí me aposentei, mas o eixo continua funcionando, e a Bahia, a Federal, é uma das poucas faculdades em que o estudante tem esse eixo ético-humanístico, que não dá conta, sabe, Patrícia? Não dá conta do dano causado
pelos outros professores, porque os Não, professores causam danos. Quer dizer, essa coisa da carga horária, essa coisa de exigência de, de trabalhos que não fazem sentido. Então a gente tenta equilibrar um pouco entre a alma e o corpo, porque você se lembra que a medicina cuida quase que exclusivamente do corpo. É sim, assim a faculdade de medicina. Ela forma cuidadores de corpo. E nós, do eixo ético-humanístico, nós dizemos, não há corpo sem alma. Pode até ser que haja alma sem corpo, para quem acredita, mas corpo sem alma não dá. E aí a gente fica dizendo, não basta olhar a ferida, não basta olhar o câncer, não basta olhar o distúrbio cardíaco, é preciso sempre pensar que a doença alcança a alma e que produz muito sofrimento. Então, a gente continua lutando para que todos os estudantes pensem no sofrimento. Não há doença sem sofrimento. E eu vi alguma coisa no seu portal, exatamente você dizendo que doença, sofrimento não é frescura. Quer dizer, quando uma pessoa diz que ela não está bem, isso não é frescura, né? Quando uma pessoa diz que está triste, isso não é frescura. Quando uma pessoa diz que vai se matar, isso não é frescura para chamar a atenção. Então, sofrimento, eu acho que é a coisa mais importante que os médicos devem considerar. Primeiro o sofrimento, e depois é que ele deve olhar para aquilo que supostamente causa o sofrimento. Então, a gente tem trabalhado nisso muito fortemente e que eu achei que foi uma trajetória que eu gostei de ter feito. Então, de vez em quando eu volto lá, dou uma aula, eles me convidam, eu sinto uma saudade enorme, por isso é que eu continuo fazendo uma aula aqui, outra ali, e agora eu estou trabalhando com a Defensoria Pública. Eu estou, como eu digo, para provocar os defensores, eu estou tentando levar alma para os ofícios, levar alma para a defensoria. Não basta só defender os que não têm quem os defenda. É preciso defendê-los e defendê-las com amor, com afeto, com alma. É preciso saber o que está fazendo. Isso tem sido uma experiência muito boa. Tem 2 anos que eu estou trabalhando com a Defensoria Pública. E assim o meu tempo vai passando, porque eu acho que, se por um lado a coisa que nós devemos olhar mais é o sofrimento, eu penso que, do ponto de vista da vida, o que mais nós devemos olhar é o tempo, que eu considero tempo e vida como sinônimos. Então, na prática médica, o que conta para mim é olhar para o sofrimento. Na vida, o que conta para mim é olhar para o tempo, é cuidar. Tanto que atualmente eu estou mais cuidadoso, viu? Eu não estou gastando mais meu tempo de qualquer modo, não. Eu tenho que pensar. Quando você me ligou e disse, podemos conversar, eu adorei. Eu disse, esse vai ser um bom tempo, eu tenho oh, que certeza. bom, Então, que vai bom. ser Muito legal. obrigada. De nada. Você sabe que você é um pouco filha também, né? Então, eu ia dizer isso, eu me sinto como pai. Hum. O carinho é recíproco. Eu me E sua lembro irmã, eu muito. não sei se cabe perguntar aqui, sua Como irmã, você quiser. veterinária, não é? Isso, só que ela Ah, trabalha não com me... resgate de fauna. ah, Ela está na interessante, Chapada. Ela está morando na Chapada interessante. e E sua trabalhando mãe lá foi morar em... resgatando fauna. E sua mãe foi morar em Conquista com você? Não, Não. eu tô aqui Ela em mora aqui, Salvador então. nesse Ah, momento. você está em Salvador? Ah, Tô você é uma ficando para lá e para traidora. cá por causa da Ah, você é uma pandemia. traidora. Se eu Não, soubesse, não, se eu soubesse que você estava aqui, eu não te aceito. Ah, não. não te Por causa da aceitado. pandemia, minha mãe tem um problema Ah, de asma grave. E aí sim, ela mora só. E aí eu fico para lá e para cá. Fico um tempo lá, volto, fico interessante. um tempo aqui. E os trios de conquista para ela nessa época é muito ruim. Não é bom. Assim que Ah, eu melhorar, vi a foto resgata. com ela. Eu vi a foto com ela, pensei que você estava lá, mas ela está aqui. E você também. Ah, Mas muito bom cheguei tem uma saber disso. semana. Tem uma Muito semana. bom. E suas meninas estão lá? São uma menina e um casal de gêmeos. E o casal de gêmeos. Ah, Estão legal. todos Que idade já? comigo. A galinha com os pintinhos debaixo da Que asa. idade já, menina? Milena é da idade de Beatriz, tem 15. 15 anos, né? Ela tá linda, viu? Muito 15 bonita. anos. E E os os gêmeos outros têm dois? 10. 10 anos. É um menino e uma menina, Um gêmeos, né? menino e uma menina.
Água e Interessante, vinho, muito, completamente muito. diferente. Você Essa é tem boa, água gêmeos, e vinho. mas você Essa é sabe. boa. Legal, muito bom. E a sua psiquiatria, Então, eu estou como fazendo vai? consultório só, né? Já há um tempo. Fiquei ainda um pouquinho na rede pública quando cheguei em Conquista. Aí, depois que Milena nasceu, tinha que optar por alguma coisa e eu terminei fazendo só consultório. Ah, mas eu devia ter atazanado mais sua vida. Você devia ter feito concurso para a universidade, para a UESB, Então, porque eu você fiquei um tem tempo, perfil de professora. Você podia eu, ensinar, trabalhar. eu dei um tempo, né, na UFBA, fiquei um tempo de professora substituta, e Pois depois é, depois fui para o Ceará, fiquei dando aula lá de eu semiologia sei do médica. Ceará, sua passagem breve pelo Ceará. Fiquei uns 3 anos, e aí depois saí, porque não dava, tinha que escolher alguma coisa. E Ah, aí eu fiquei não, só no consultório, mas eu não, sou apaixonada, eu gosto muito. eu não concordo com isso, não. Eu acho que você ainda podia fazer agora, então, que você está mais madura, eu acho que a gente aprende coisas na vida. Eu acho que tinha o dever, eu vou ser bem democrático, eu acho que tinha o dever de ir para a universidade, levar sua psiquiatria, é, formar gente, fosse na psicologia ou na medicina, eu acho. Ainda mais Conquista tem um bom polo acadêmico, né? Sim, Eu acho que é uma tem pena. bastante. Eu acho que as pessoas que têm talento para a docência deviam ser obrigatoriamente professores. Tem gente que não, que obrigatoriamente não deveria ser professor, a meu ver. É, mas tem outros que eu acho que obrigatoriamente deveriam ser docentes. Eu, se morasse perto de você, eu atazanaria a sua vida para você Sei. ir para a docência. Agora aqui em Salvador tem umas 3 pessoas que eu digo todo santo dia, fazer concurso, ensinar, porque são pessoas desequilibradas. Uhum, São pessoas que desequilibram, são pessoas que não ficam no banal, não se conformam com as coisas porque elas têm que ser assim. E eu acho que mudam. Acho que você tem uhum. esse perfil. Eu acho que você podia provocar muita gente para pensar um pouco. E eu acho que isso só Pensar. faz isso eu acho que você só faz isso na academia, Patrícia, porque É, o consultório é muito solitário. muito, muito. Eu acho engraçado, porque eu fiz minha vida inteira, você se lembra, eu fiz metade do meu dia era meu consultório, segunda, quarta e sexta à tarde, terça e quinta pela manhã. E no outro turno eu estava na vida pública, quer dizer, eu trabalhei no Nina 17 anos, depois juntei o Nina com o CETAD, que foi pela Universidade em 80, trabalhei nas duas coisas, eu era médico do Nina, então eu fui trabalhar na Secretaria de Saúde, trouxe meu vínculo para a universidade, e eu pude dividir minha vida e isso foi muito rico para mim, eu acho que essa é uma das Uhum, coisas boas da minha vida foi, eu tinha uma visão da coisa pública, quer dizer, do serviço público, e eu tinha o meu consultório onde eu ganhava o dinheiro que dava para pagar minhas contas, porque o que eu ganhava no serviço uhum, público não era suficiente, com 2 filhos gêmeos, mais uma filha, mais um apartamento para aqui, para colar, pererê, para essas coisas, quando a gente está mais jovem, tem que comprar e pagar e fazer. Mas eu tinha uma visão do que era o privado no meu consultório e eu tinha uma forte visão do que era público. Então eu acho que uhum, isso me permitiu fazer muita coisa que eu não teria feito se eu fosse um profissional só do nível privado, porque isso é um outro mundo. Hã? Você recebe a a gente pessoa, vai você. empobrecendo em alguns aspectos. Eu acho que não tem com quem dialogar no serviço, no trabalho privado, a gente não dialoga, quer dizer, uma pessoa, outra pessoa, você cuida, você trabalha, você faz, mas não tem diálogo, não tem. Então, a possibilidade de dialogar é na associação, é associativamente, as associações caíram muito nos últimos 20 anos, eu acho que os aspectos associativos empobreceram muito. Na medicina, Uhum, empobreceu assustadoramente. Na psiquiatria, eu posso lhe dizer que eu morro de vergonha atualmente da minha psiquiatria. Vou lhe declarar logo: nunca mais fui a um congresso do brasileiro de psiquiatria uhum. e acho que a Associação Brasileira de Psiquiatria entrou por um caminho monstruoso.
de defender internação, defender hospital, defender essa coisa de alienar as pessoas, de viver nessas instituições totalitárias, voltados para uma farmacologia monstruosa que dominou a prática médica e a Uhum. prática psiquiátrica em particular. Então eu me afastei, tem uns 15 anos por aí, eu me afastei completamente dessa psiquiatria formal, ortodoxa, eu não quero dizer direitista para não ofender a todos, mas uma Uhum. psiquiatria reacionária. E quando a gente fica no consultório e não tem uma associação legal para a gente dialogar, eu acho que resta a academia, com todos Uhum. os seus defeitos. Mas uma coisa a gente não pode negar na academia: você faz o trabalho que você quer. Se quiser Uhum. trabalhar, trabalha. Se não quiser trabalhar, também não trabalha. Você dá a sua aulinha ali Uhum. e vai embora. Mas quando você decide dar aula legal, provocar os estudantes, fazer extensão, se quiser um pouco Uhum. de pesquisa, orientar TCC, orientar tese, quer dizer, você abre um mundo, a meu ver, foi assim comigo. E eu vejo isso com o professor Jainilson Paim, eu vejo isso com meus colegas da medicina. Agora tem Camila Vasconcelos, que é uma advogada que eu consegui que ela pudesse fazer o concurso, e ela é professora do eixo ético-humanista, é uma odontóloga. Quer dizer, quando eu vejo esse tipo de trabalho que a gente tem feito, Jacobina, na Faculdade de Medicina, moveu montanhas com Uhum. aqueles estudantes. Então, eu acho que a academia permite que a gente não envelheça. Aí é que eu Sim, acho que é muito, muito legal. Então, sim, sim. eu vou começar a lhe mandar todo dia uma mensagenzinha. Pensou na academia, pensou no concurso, Vou pensou, pensar, você vai ver. Não, vai ser vou assim, pensar, com vou certeza. pensar. Vá pensando, Foram vá os pensando. melhores anos, eu acho, ligados mesmo ao ensino, à faculdade. E eu acho que isso tem que continuar mesmo, de alguma forma. Porque eu acho, Patrícia, que as pessoas não sabem, mas a academia aparentemente ela é aprisionadora, porque você tem um chefe de departamento que exige, tá certo, é para dar essas aulas aqui, eu dou as aulas. Agora, eu vou fazer metade da minha tarefa, eu vou fazer extensão. Extensão é uma maravilha. O CETAD é extensão. Quer dizer, Uhum. aí você resolve fazer um trabalho com a comunidade, você resolve trabalhar com os loucos de rua. Eu vivo Uhum. pensando muito atualmente nos loucos de rua. Eu tenho falado muito aqui em Salvador que os loucos de rua são abandonados à sua própria loucura na rua. Então, nós estamos montando um dispositivo de cuidar dos loucos de rua. Não é só cuidar da gente de rua, é cuidar da gente louca de rua, que vive eternamente na rua abandonado. Então, eu acho que você pode fazer extensão disso, você pode trabalhar com escola, você pode trabalhar com religiosos. Quer dizer, é um espaço que a pessoa querendo, o profissional, o professor, querendo se libertar daquela burocracia de tantas aulas, sala de aula, ele tem um universo para trabalhar maravilhoso. Eu digo a todo mundo, eu sou a prova viva disso. Dei minhas aulas todas, nunca faltei aula da minha psiquiatria forense ou do meu eixo ético-humanístico. E ao lado do CETAD, o que nós fizemos? Eu viajei esse Brasil inteiro, nós inventamos o consultório na rua, de rua, que hoje é consultório de rua. Nós Uhum. criamos, reimplantamos no Brasil o programa de troca de seringas, na época em que a AIDS contaminava, as Recentemente. pessoas se contaminavam, né, com o vírus por uso de drogas injetáveis. Uhum. Nós criamos coisas, nós fizemos curso de especialização, nós dimos aula, nós fizemos o CRR, a Universidade em Comunidade, foram coisas extraordinárias, tudo isso dentro da minha carga horária de 20 horas para extensão, 20 horas para docência, 40, as outras 20 eu fazia no meu consultório, quer dizer, foi muito legal. Eu acho que eu teria tido uma vida muito mais pobre, ou pobre, minha vida eu acho que não foi pobre, não está sendo, mas teria sido uma vida pobre se eu tivesse ficado só no meu consultório, ou se eu tivesse trabalhado ali naquela Uhum. rotina do serviço público. Eu acho que a academia me permitiu conhecer gente, aprender coisas, viajar pelo Brasil inteiro. Há 3 anos atrás, eu visitei 28 cidades.
num projeto da SENAD, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que chamava Projeto Redes. Depois de 2 anos de trabalhos, eles escolheram uma pessoa, por acaso fui eu, para visitar essas cidades. As cidades disputavam a visita. Então, eles se candidatavam e quem ganhasse, eu ia lá. E eu viajei, você imagina, quase que eu saía de um avião para outro. Foi maravilhoso. E eu, cada cidade, eu fazia um encontro com a comunidade, um encontro com os técnicos gestores, e eu fazia um encontro com o povo que trabalhava com álcool e outras drogas. Então eu tinha 3 encontros, né, com as pessoas. Tem um mosquito aqui me atazanando, que horror. O mosquito querendo aparecer para ali ver, deve ser. Então, teve uma reunião em João Pessoa, que tinha 900 pessoas no auditório. Eu disse, mas eu estou parecendo Roberto Carlos, só falta aqui o microfone e eu cantar uma música de Roberto Carlos. Foi maravilhoso. E assim eu viajei do Rio Grande do Sul a Manaus, visitando comunidades e trabalhando. E eles perguntavam, qual é o tema? Eu disse, não sei. Cada cidade foi uma história. Cada cidade propunham, cada cidade me dizia, nosso problema é esse, e eu trabalhava com aquilo, passava 3 dias em cada lugar. Isso só é possível, Patrícia, com a academia, só é possível você ir trabalhando na universidade. Fora daí, não existe possibilidade de, trabalhando no consultório, alguém convidar para você fazer um trabalho desse. É muito difícil. Então, fica aí a minha provocação para você voltar para a academia. Ah, é legal, muito bom. Eu não sei se era isso, eu não sei se era isso que você queria conversar comigo, em lugar de você me perguntar coisas. Eu vi, eu adorei o título que você deu. Com afeto, já podia ser. O que correr. Muito legal, muito bom. Eu desisti um pouco, você sabe por quê? Eu levei uma fase aqui, acho que na UFBA até, de uma briga de ego, e eu estava numa fase tão pacífica da minha vida que eu não queria, sabe, brigar, e não queria ter que... Aquela Patrícia briguenta que sempre foi. Ah, mas aí o problema era você, porque a academia, é evidente que eu estou dizendo aqui, a visão da academia que eu estou trazendo aqui é a visão que eu vivi. Mas eu vivi com pessoas briguentas. Eu vivi com pessoas que, se você olhasse, brigava. Mas eu nunca briguei, porque eu disse, eu não vou brigar, eu vou fazer o meu trabalho. E eu atravessei 35 anos na academia, que eu lhe digo com toda honestidade, ninguém conseguiu brigar comigo. E eu não consegui brigar com ninguém que eu não queria. Né? Às vezes até eles estavam brigando no departamento e eu perguntava, mas o que é isso assim mesmo? Vocês estão brigando por quê exatamente? Aí um me dizia, outro me dizia. Cheguei a ser chefe de departamento muito rápido, eu não gosto da administração formal e nem tenho competência para isso, mas eu atravessei esses 35 anos de departamento de patologia. Antônio Freitas é meu amigo, Mittermeier Galvão, amigão, e eu sou do tempo do professor Zilton, que ainda estava vivo, doutora Sônia, Mário Caime, que foi seu professor certamente. Era um departamento difícil, porque ele somava com a medicina legal. E a professora Maria Tereza provocava todo mundo, mas eu não brigava, eu não entrava nessas brigas, eu estava sempre buscando o caminho do trabalho. Então, se a pessoa quiser brigar na academia, ele não faz outra coisa senão brigar. Mas se você disser, eu não vou brigar, eu quero trabalhar. Meu negócio é trabalhar com estudante, promover o conhecimento, trabalhar com a diferença. Eu sempre tive um lema, que é o de trabalhar com o suposto desconhecido. O suposto desconhecido, quer dizer, Lacan disse que era o suposto saber. E eu digo que é o suposto não sabido, porque nós sabemos coisas. Então, eu sempre chegava nas minhas aulas sem nenhuma organização formal, a não ser o tema hoje é tal coisa, vamos ver. Por exemplo, nesse período de 2007 até 2013, nós vimos quase todos os filmes de House, o médico famoso daquela série. Eu chegava na sala e dizia... Qual é o capítulo que nós vamos ver hoje? Não sei, eu tinha um saco, eu comprei toda a coleção de House, eu pegava um daqueles
CDs, e dizia, bom, esse aqui vamos botar. Botava, eu não sabia o que ia sair. Aí víamos aquele capítulo de House, aí era um pega, era uma briga, que House é isso, House é aquilo, House não presta, ele é egoísta. Depois nós chegávamos à conclusão, discutíamos a questão do saber, se House era nietzschiano, quer dizer, a questão da relação médico-paciente, quando ele disse a frase famosa, todo mundo mente, e que ele não queria falar com o paciente, e nós discutimos por que House não gosta das pessoas, mas não gosta mesmo. Quer dizer, então eram discussões assim monumentais, os que adoravam House, os que odiavam House. Às vezes eu fazia até House para cá e anti-House para lá, e nós fazíamos debates maravilhosos. Quer dizer, isso não está previsto em nenhum manual, mas isso gerava uma reflexão extraordinária entre os alunos. Então, eu acho que não, pode ser um bom espaço para brigar, mas eu acho que é um espaço maravilhoso para a produção de conhecimento, de alegria, de muito prazer. Mas aí a gente tem que dizer, ó, não é meu espaço de briga. Porque se quiser brigar, tem muita gente para brigar na universidade. É um bom campo de batalha. Então, o pessoal me dizia, por que você não escreve? Eu dizia, porque eu não tenho tempo, eu estou lutando para conseguir papel higiênico para o CETAD, eu estou limpando o telhado, às vezes eu subia lá na caixa d'água, eu subia no telhado, porque a bola caía, quebrava, porque o centro lá na caixa d'água era o contrário. O campo de futebol ficava acima dos galpões onde a gente trabalhava. O engenheiro, em vez de fazer o contrário, o campo de futebol embaixo e os galpões em cima. Então a bola vinha e caía, quebrava o telhado. Toda segunda-feira eu subia no telhado para consertar. Às vezes tinha que desentupir esgoto. As pessoas diziam, mas você desentupir no esgoto? Eu digo, mas o esgoto está entupido, a água está subindo, quem é que você quer que vá desentupir? Não tem servidor para isso, e nós fazíamos, e eu fazia tudo. Eu cansei de varrer um pouco o centro, junto com Jandira, que era a moça que cuidava da limpeza lá do centro, lá na caixa d'água. Quer dizer, o pessoal dizia, por que você não escreve? Eu dizia, porque eu estou fazendo esse tipo de trabalho. Eu acho que para escrever você tem que fazer uma outra opção. Você tem que fazer uma outra opção, que é o da academia mais formal, da pesquisa, da busca das informações e da escrita. Eu fui para a ponta, eu fui trabalhar com as pessoas, eu fui para a extensão, eu fui para a prática. Então, eu escrevi pouquíssimo. Mesmo assim, tem aí uns 8 ou 10 artigos que eu fiz ao longo de minha vida, não é muito. Aí fizemos uma coleção no CETAD, chama Droga e Cultura, aí eu escrevi algumas coisas nos livros, são 13 livros, 3 deles eu sou um dos editores, nos outros eu dei entrevista, escrevi alguma coisa, quer dizer, eu terminei dizendo, olha, para o que eu queria, a minha publicação satisfaz, eu não fui contaminado por esse furor publicandis, que os meus colegas professores vivem, porque tem que ser avaliado nota 7, nota 5, nota não sei quanto da CAPES, isso nunca me interessou, nunca. Uma vez eu pedi uma bolsa ao CNPq, eu fui convidado em 2004 para ir ao Canadá, para um simpósio na cidade do Quebec. Eu conheci uma antropóloga, Francine Sayan, e ela me convidou, eu achei maravilhoso, eles pagaram minha passagem. Aí eu aproveitei e fiz um pedido de bolsa ao CNPq para fazer o que se chama no Brasil pós-doc, que não era nem um pós-doutorado, porque eu ia passar um tempo, eu aproveito e faço alguma coisa como se fosse um pós-doutorado. E aí eu recebi uma carta do CNPq dizendo que eu não tinha méritos para uma bolsa de pós-doc. Aí eu disse, bom, pelos critérios do CNPq, eu não tinha mesmo. Eu não tinha orientado 200 teses, não tinha orientado 200 doutorados, não tinha escrito 450 artigos. A miséria, a pobreza. Agora, se olhasse quantas conferências eu tinha feito, teve um ano que eu fiz quase que 120 ou 140 conferências. Mas não era ir olhar os outros, não. Eu falei para as pessoas ouvirem, em um ano, 140 vezes. Você imagina quantas dá por... Às vezes eu trabalhava duas coisas por dia. Aí eu disse, vocês não contaram isso, vocês não contaram o CETAD, quantas pessoas, o que a gente inventou, coisa e tal. Aí
Eu disse, tudo bem, pelos critérios do CNPq, não tenho bolsa. Fui à minha colega que me convidou e disse, olha, eu estou voltando para o Brasil porque eu não ganhei a bolsa. Aí a Universidade Laval, do Quebec, no dia seguinte, me deu uma bolsa de professor visitante. E eu fiquei lá durante 6 meses trabalhando. Quer dizer, eu achei muito legal. Quer dizer, os caras que não me conheciam, quer dizer, não sabiam o que eu tinha feito, nada disso, ó, conversaram com a professora, viram o meu trabalho. No dia seguinte, eu ganhei uma bolsa maior do que a do CNPq. Mas eu não Uhum, fiquei zangado com o CNPq, eu fiquei zangado com o seguinte: eu acho que os critérios de avaliação do CNPq não são justos. uhum, Porque se um patologista pode publicar 10 trabalhos em um ano de patologia, olha aqui, bota no microscópio eletrônico, tira isso, colore aquilo, eu não estou desmerecendo ninguém da patologia, ninguém da imunologia, mas nós da socioantropologia, a gente leva 5 anos olhando uma praça para escrever alguma coisa, quer dizer, para você descrever o uso da ayahuasca em Salvador, ou ayahuasca na Amazônia, você tem que ir para o Acre, como Eduardo uhum, McRae faz, ou trabalhar na rua, como a gente faz aqui. A gente passa 1, 2, 3, 4 anos trabalhando na Praça das Mãos para ver a vida das pessoas, como elas fazem, como elas morrem, como elas amam, como elas produzem violência, como elas produzem afeto. São 5 anos numa praça. uhum. Quer dizer, como é que pode comparar a produção de uma pessoa que vive trabalhando na rua com quem vive no laboratório durante 8 horas? São experiências diferentes e o Sim. CNPq não valoriza o trabalho, esse tipo de trabalho. Ele valoriza quantos artigos você publicou numa revista Qualizar no ano. Aí não dá para nós, não deu para mim, como continua não dando. Então, Uhum. eu sempre pergunto às pessoas, como é que vocês me convidam para fazer alguma coisa se eu não tenho currículo que vale a pena do ponto de vista das publicações? Não tenho. Agora, na hora que perguntam, o que você fez? Eu digo, olha, nós criamos o consultório de rua, que se tornou hoje política pública, consultório na rua. Nós criamos os pontos de cidadania, junto com Patrícia Uhum. Flávio e mais outros colegas aqui em Salvador, que se tornou referência no Brasil. O container com o sanitário foi a primeira vez que se criou um container com um vaso sanitário, com Uhum. um chuveiro, com uma mesa para as pessoas poderem conversar e falar do seu sofrimento, em plena praça pública, no meio da rua, lá na Praça das Mãos e no Pela Porco, lá nas Sete Portas. Aí o Brasil inteiro descobriu que a coisa mais importante para as pessoas de rua era tomar um banho. Tomar um banho. Quando Uhum. as pessoas se lavam, elas não lavam só o corpo, não. Era como se elas se revelassem para os outros, dizendo: você está vendo que eu sou uma pessoa? Eu só estava encoberta pela sujeira, mas eu não deixei de ser pessoa. Uhum. Aí o Brasil todo passou a falar do banho. Eu vou dizer uma coisa grosseira a você. Nós vimos pessoas que nunca tinham feito cocô num vaso sanitário. Nunca. Nasceu fazendo cocô na Uhum. rua, e estava adulto fazendo cocô debaixo de uma árvore, atrás de uma árvore, na Praça das Mãos, ou no Pela Porco, ou em qualquer outro lugar de Salvador. Aí a gente pega um vaso sanitário, bota dentro de um container, liga lá com a Embasa, que nós conseguimos, e você precisava ver as pessoas Uhum. ficarem assim transformadas porque fizeram cocô no vaso sanitário. Eu chamo isso de pedagogia do cocô. O que é um horror, né? Chamar isso de pedagogia do cocô. E a gente Pedagogia do vê, banho e pedagogia do cocô. Quer dizer, como e é a que gente pode, né? vê. Aí o CNPq não dá nota. O CNPq não dá valor a uma invenção e a um trabalho desse que vai para a rua para ajudar as pessoas a fazerem cocô com dignidade. Não, não tem, no CNPq não tem lugar para dar nota disso, então eu não tenho nota, porque eu passei uma boa parte da minha vida, nos últimos 10 anos, preocupado com o cocô das pessoas na rua, com o Uhum. banho, cortar Uhum. as unhas, quer dizer, abraçar as pessoas, conversar com elas sobre suas histórias. É cada história que você Uhum. não pode imaginar. Pessoas que foram para a rua porque o padrasto estuprava todos os dias. Quer dizer, homens que estão nas ruas porque apanhavam tanto que foram embora para a rua, porque na rua, se ele apanhasse, ele batia também, em casa não Uhum. podia. Quer dizer,
eu lamento que a CAPES, eu estou falando do CNPq, mas vou falar da CAPES, a CAPES e o CNPq não têm dispositivos para avaliar esse tipo de trabalho. Então, quem vive nessa dimensão de vida não tem pontuação na academia, Não. não tem pontuação. Mas eu não me incomodei com isso. Eu digo, a minha pontuação vai ser outra. As pessoas vão me perguntar como é que eu faço isso, e eu vou dizer a elas como é que a gente faz isso, e é o que tem acontecido. E hoje eu Uhum. acho que a CAPES e o CNPq já nos reconhece aqui da Bahia, não por força dos trabalhos publicados, mas por força dos trabalhos realizados. Todo mundo Uhum. conhece essas experiências da Bahia. O ponto de encontro lá do Pelourinho foi uma experiência maravilhosa no Santo Antônio, além do Carmo, e a população nos botou para fora, porque disse que, particularmente eu e Patrícia, nós estávamos levando para lá, para o Pelourinho, todos os bandidos de Salvador. E aí o governo da Bahia acabou com o centro que nós criamos no Santo Antônio, além do Carmo. E aí eu fui trabalhar com isso e disse, veja só como os humanos são. Quer dizer, um dia eu perguntei para uma pessoa, se fosse um filho seu marido, que vivesse na rua, você gostaria que ele ou ela fosse cuidado como nós estamos cuidando? Resposta, sim, mas que fosse longe daqui. Quer dizer, longe da minha casa, né? Então fica muito, muito difícil. Mas eu acho que isso retroalimenta e a gente trabalha. Não, não tem nota na CAPES, mas tem uma nota que a gente é que tem que se dar pelo trabalho. Então eu achei muito, muito legal. Uhum. Então foi assim, minha viagem para o Canadá e a história das publicações. Agora, pensa que eu briguei com alguém por causa disso? De jeito nenhum. Passei adiante e vamos levando. Ah, que Introduzimos a bom. literatura, eu tenho trabalhado muito com a poesia, aliás, eu até separei aqui, falou você me disse, nós vamos terminar, que daqui a pouco eu vou ler uma poesia para você, Já é daqui a que pouco? Sim, já. eu acho que eu suponho que o seu trabalho só dura 1 hora, porque Instagram é 1 hora É, cada é. coisa, então daqui a pouco 10 minutinhos. Mas eu não sei se você tem ouvido falar nele. Tem um amigo que eu gosto muito, perdi o contato com ele. Tem anos que eu não falo com Antônio Moura, que é um psiquiatra que foi para a Conquista. Eu não sei se ele ainda está fazendo psiquiatria aí pelas bandas de Conquista, mas eu sei que a última notícia que eu tive dele é que ele estava morando em Conquista. E há muitos anos atrás, quando eu ainda estava, digamos, de braços dados com a minha psiquiatria, porque essa acabou, Uhum. o presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia era o Naumar de Almeida Filho, que foi reitor da Universidade Uhum. Federal da Bahia. Pra você ter uma ideia, o vice-presidente era Rabelo, o secretário era Binoel, o tesoureiro era Paulo Amado. E engraçado que o diretor social era de Conquista, João Melo Filho, que era psiquiatra, que eu acho Faleceu. até que faleceu. Pois Uhum. é. E aí nós publicamos este, Lisandra este botou que livrinho. Antônio é médico do Esse, CAPS. hein? Antônio está em Conquista e é médico do CAPS em Conquista. Pois Lisandra é, alguém colocou liga para aqui. ele. Alguém liga para ele e diz assim, Nery está conversando com Patrícia, ele vai adorar, porque nós publicamos esse livrinho que tem uma capa linda, ó, que se chama Psiquiatramas. Olha que desenho lindo. Esse Lindo. desenho foi feito pelo professor Luiz Fernando Pinto, que era professor de psiquiatria infanto-juvenil. E este é um livro, Psiquiatramas, então você vê que tem um sentido muito legal de Uhum. tramas da psicologia, tem ensaios e poesia. E Moura, Antônio Moura, eu o chamava de Moura, ele escrevia poesias lindas, eu não sei se ele ainda escreve. E eu selecionei aqui uns versos dele. Agora deixa eu te dizer que esse livro é mais velho do que você, porque ele foi publicado em 1980. Não é mais velho do que eu, não. Mas bate na trave, não é? É quase a mesma Nada, coisa. 70, Nery, quase 50 Não, esse aqui, ó, ano. 1980. E Moura escreveu uns 4 ou 5 poemas aqui nesse Psiquiatramas. Você tem uma ideia, Moura, Khrushchevsky, Gina Valente, Georgia Lakja, Naumar, Paulo Amado. Eu não escrevi nada nessa coletânea porque exatamente eu não tinha tempo e não tenho competência poética para escrever num livro desse.
Mas aí, quando você me disse assim, faltam 2 minutos para a gente terminar, eu vou ler uma poesia de Moura em homenagem à minha terra conquista e a ele, que há tantos anos eu não vejo. Não vejo, Tá não certo. vejo foto. Se alguém puder telefonar para ele, se Nery quer lhe ver, vê uma foto, manda aí para ele, porque ele é grande, todo desengonçado, ele é bem grandão, mas é uma Uhum. alma, pelo menos o tempo em que eu convivi com ele, uma alma generosíssima, um homem de uma inteligência absolutamente extraordinária. Então, eu nunca mais tive notícia de Moura. Vou Vou passar o restabelecer meus contato. laços Vou com ele e procurar com esse você. contato. Vou procurar esse Vou contato. restabelecer meus contatos com você, com meu contato com você e com Poxa, ele. Vai Nery, ser você legal. chamou atenção para esse tempo que está acabando. Eu tinha tanta coisa. Pois é, mas aí você daqui a um tempo, você faz de novo, mas aí você não me deixa falar tanto, Não, mas eu porque gosto de ouvir você eu falar. falo para um lado e para o outro, mas eu sou um destrambelhado para falar, e aí se você não orientar assim, o que você quer saber, eu termino fazendo essas associações Não, livres, não. e eu vou, lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Mas Vai isso que ser é rico. legal. É rico. Eu lamento essa Covid, esse corona, porque se não fosse isso, pode ter certeza que hoje à tarde eu ia lhe buscar para tomar um café lá no Solange. Você sabe que Solange é de Conquista, Sim, Solange Café. E eu sou quase sócio proprietário do Solange, né? Quando, em tempos normais, eu vou lá assim, pelo menos 2 vezes por mês, faço reunião lá, aniversário, tudo meu é lá. Mas eu gosto é do Solange da Pituba. O uhum. Solange da Graça é um Solange mais sofisticado, assim, mais bonitinho. Eu gosto é daquele Solange da Pituba, que é bem apertadinho, cheio de biscoito em cima da gente, as mesas Bem todas coladas conquista. uma na outra. E eu lamento muito, acho que ela nem deve estar atualmente podendo abrir, porque é muito pequeno e é evidente que não dá para as pessoas ficarem muito próximas, mas assim que passar essa tempestade, que eu espero seja até o final do ano, eu não tenho esperança de ir para a rua antes de dezembro. Eu estou em Entendi. casa desde março. Também. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, eu estou em casa. E já decidi que eu não vou sair antes de dezembro. Uhum. Vou à rádio fazer o programa sábado, que é o Drogas Fico por Dentro, mas eu boto máscara, entro no carro, vou lá, faço o programa, que é sábado, todo sábado, meio-dia. Já vai completar agora 6 anos esse programa, na Metrópole. Então, eu Uhum. gosto muito. Uhum. Todo último sábado de cada mês eu faço uma entrevista, uma conversa com a Defensoria Pública. E nos Uhum. outros dias eu trato da questão do consumo de drogas, da bioética, do sofrimento. Então é um programa que eu gosto muito. E o Mário Kess e Chico Kess me deram esse espaço. Eu não ganho nada, eles não ganham nada, não tem propaganda, ninguém paga nada a ninguém, mas eu adoro esse espaço da metrópole. Então, Uhum. eu acho que é uma coisa muito, muito boa. Mas eu ia lhe dizer isso para dizer outra coisa e não sei. Daí eu entrei pela Faltam metrópole dois adentro. minutos. Pois é, faltam 2 minutos. Ah, sim, eu estava dizendo isso a você, que Uhum. de tempos em tempos você pode mandar, olha, vamos conversar isso. Domingo de manhã, como hoje, eu achei ótimo. Então eu levanto, sento aqui, converso com você, fico feliz da vida o resto do dia, vou fazer outras Imagine coisas, eu. e aí a gente conversa. Então bota na sua agenda daqui a um tempo, quando você quiser, você faz. Não sei se vai dar tempo, então eu me despeço de você com essa poesia do meu queridíssimo Antônio Moura, o Wellington, meus amigos de conquista. Eu tenho 2 possibilidades. Eu vou escolher uma. Tem uma que chama o truque, o outro chama as mãos. De Antônio Moura. Eu vou ler o das mãos. Se terminar e for no meio do caminho, terminou. Tchau, tchau. Ele escreveu o seguinte: que dizer das mãos, ferramenta do dia, desgarradas do corpo? Dizer das mãos o quê? Se a luva encobre o gesto, se a dor endurece o punho. A quem interessar possa. Não há sonhos. Sobre o relevo dos calos, os segredos do mal às claras. Há mãos por toda parte. Cantigas de roda, elos da corrente, fios da meada, para todos há mãos. Para todos sempre mãos. Ressecadas e fétidas, passarinhadas em voos, no outro lado da cerca. Mãos que poderão fazer, se não o mundo. Então, isso foi de Antônio Lindo, Moura, que eu acho que merece a gente lindo. ler
isto escrito. Eu espero que Moura continue escrevendo versos, porque ele é um ótimo poeta. Então, viva. Muito lindo. Muito Obrigadíssimo. obrigada. E você continua com o mesmo rostinho de menina de sempre. Adorei. Achei Oh, ótimo. morri de saudade. Semana Então, passada, viva. isso eu vou marcar de encontrar com você, tomar um Com café. certeza. E de E... tempos em tempos me convide para conversar aqui sábado, que eu Ah, estarei com vou. você. Pode Então, um deixar. beijo para os meus Um conterrâneos, um beijo. beijo para minha professora, Maria Angélica Rosa e Silva, que eu não sei, não estará vendo certamente, com 103 anos de idade, uma figura adorável, Eu acho que você teve um adorável. Então, um conquista a beijo. última vez com 100 anos dela. Isso, eu estive nos 100 anos dela, depois não voltei. Eu acho que uma hora dessa eu vou Estou voltar aí para ver vocês. Então, viva. Obrigadíssimo. te Um esperando. beijo. Um Até. beijo, Nery. Beijão, Até. Patrícia. Beijão para Um beijo em todo mundo. Ainda tá. Vamos aproveitar, né?